Recentemente li um livro chamado The Circadian Code, do Dr. Sachin Panda, ainda sem tradução para o português, e aprendi 3 lições incríveis sobre perda de peso, sono e exercícios. Este vídeo é especialmente para você se estiver enfrentando alguns dos seguintes problemas. 1. Você sofre para perder peso. Você tem uma alimentação saudável, se exercita e até conta calorias, mas ainda assim as coisas não parecem funcionar para você. 2. Você se sente exausto e sonolento. Você não tem energia para nada durante o dia e não consegue dormir à noite. 3. Você mal acorda e já se sente cansado, apesar de ter acabado de acordar e ter dormido mais de 8 horas. 4. Você fica doente com muita frequência. Vamos começar com nutrição, mas primeiro quero explicar o que é o relógio circadiano, porque ele controla tudo o que está acontecendo em sua mente e em seu corpo. Todas as coisas em sua vida acontecem segundo um ritmo. Por exemplo, você tem que estar no trabalho em um determinado horário e sair em um determinado horário. Da mesma forma que seu horário de trabalho, seu cérebro e todos os órgãos do seu corpo têm horários de trabalho e descanso que são controlados por seus relógios individuais, também conhecidos como relógios circadianos. Não apenas os humanos, todos os animais e plantas na Terra também têm. Plantas e animais são muito respeitosos com seus relógios circadianos, ao contrário dos humanos. Por exemplo, se seu chefe espera que você esteja no trabalho às 8 horas em ponto todos os dias, você não pode simplesmente aparecer em horários aleatórios todos os dias. Assim como ir ao trabalho de forma inconsistente arruinará a sua carreira, ser inconsistente com a sua alimentação e seu sono arruinará a sua saúde. Aqui está um experimento sobre inconsistência que, pessoalmente, me surpreendeu. O autor pegou 2 camundongos gêmeos idênticos e deu a eles a mesma dieta não saudável na mesma quantidade todos os dias. A única diferença era que um rato podia comer quando quisesse, enquanto o outro tinha que comer durante uma janela de 8 horas. O experimento durou 18 semanas e os resultados foram bastante chocantes. O camundongo que tinha acesso livre à comida ganhou 28% mais peso e desenvolveu todo tipo de doença, como diabetes, obesidade, gordura no fígado e doenças cardíacas. Mas o rato que comeu a mesma comida não saudável em uma janela de tempo controlada não desenvolveu nenhuma dessas doenças. Muito pelo contrário, tinha mais energia, tornou-se mais atlético, tinha melhor nível de açúcar no sangue e níveis saudáveis de colesterol. Aqui está a descoberta surpreendente. Quando o rato doente com excesso de peso foi colocado no mesmo ciclo de alimentação limitado que seu irmão, as doenças que tinham sido desenvolvidas começaram a desaparecer sem qualquer medicação. E não foi só isso. Ele também começou a perder peso e uma grande parte da perda de peso era, na verdade, uma perda de gordura, o que foi outro achado interessante. Já que muitas vezes, quando a perda de peso acontece, uma parte da massa muscular também é perdida junto com a gordura. No entanto, neste caso, foi principalmente a gordura que foi perdida. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los de que ambos comeram a mesma comida nas mesmas quantidades, apenas a janela de alimentação que era diferente. Aqui está uma pergunta que você pode fazer. O que aconteceria se fizéssemos o mesmo experimento, mas com comida saudável em vez de bobagens? Bem, o autor também fez isso e os resultados foram os mesmos. O rato que comia em uma janela ilimitada começou a ganhar peso, apesar do fato de que a comida era saudável. Isso foi bastante surpreendente para mim, pessoalmente, porque pensei que o ganho de peso e todas essas doenças não aconteceriam quando a comida fosse saudável. Mas os experimentos provam o contrário. Independentemente de quão saudável seja sua dieta, comer em uma janela ilimitada causa ganho de peso e cria doenças. Isso é revolucionário, porque apoia o conceito de que quando você come é tão importante ou mais importante do que o que você come. Se você está se perguntando por que o tempo é tão importante, aqui está o raciocínio por trás dessa ideia. Em um dia típico, você provavelmente começa com um café da manhã.
Assim que você termina seu café da manhã, seu corpo usa alguns desses alimentos como energia e armazena alguns deles como gordura. O mesmo processo de transformar alimentos em energia e gordura continua durante o dia, quando você almoça e janta. No entanto, após sua última mordida no jantar, as coisas começam a mudar. Seu corpo fica com poucos carboidratos e para de armazenar gordura. Seu relógio circadiano aumenta drasticamente o processo de queima de gordura e também ativa o modo de reparo e rejuvenescimento. Células e DNA que foram danificados durante o dia são reparados, e no dia seguinte, todo o processo se repete. Mas agora vamos imaginar que você atrasa sua última refeição e come bem tarde da noite. Como você pode ver no gráfico, o processo de armazenamento de gordura é ativado novamente quando não deveria, e o processo de queima e reparo de gordura é desativado, quando, na verdade, deveria estar ativo. Para a maioria das pessoas hoje, o período de alimentação é de 15 horas ou mais. E não é só isso. O período de alimentação varia nos dias de semana e nos fins de semana. Isso cria um efeito parecido com o jet lag para seu sistema digestivo. Você provavelmente sabe como o jet lag afeta seu sono, certo? Por exemplo, se você vai viajar do Brasil para o Japão e você sai do Brasil às 8 da manhã, supondo que o voo durasse exatamente 12 horas, então quando você pousar no Japão, ainda será 8 da manhã, só que do dia seguinte. Porque o Japão está 12 horas à frente do Brasil. Então, ao sair do avião, seu cérebro espera encontrar um ambiente escuro para dormir, mas em vez disso, encontra o céu claro e o sol brilhando. Uma coisa semelhante acontece com seus órgãos digestivos quando você come em momentos aleatórios. Durante a semana, seu corpo se sente como se você estivesse no Brasil, e durante o fim de semana, você parece que viajou para o Japão de férias. Ao respeitar seu ritmo circadiano, você pode evitar doenças e transtornos alimentares. O autor defende um ciclo de jejum que pode durar de 12 a 16 horas, com uma janela de alimentação de 8 a 12 horas. Este tipo de alimentação também é conhecido como jejum intermitente. Você provavelmente já ouviu falar. Eu, pessoalmente, faço jejum intermitente há mais de 5 anos. Comecei com uma maneira de perder peso e funcionou muito bem para a minha perda de peso. Antes do jejum intermitente, lembro que tinha uma alimentação bastante saudável, contando minhas calorias e me exercitando regularmente todas as semanas, mas por algum motivo a perda de peso era muito lenta. E depois de algum tempo eu parei completamente de perder peso e permaneci no mesmo peso por muito tempo. Foi quando tentei o jejum intermitente e as coisas mudaram drasticamente. Mesmo depois de perder peso, não parei porque gostava muito de como me sentia. Atualmente tenho 18 horas de jejum e 6 horas de janela de alimentação. Mas quando comecei, só conseguia jejuar por 12 horas no máximo e depois lentamente aumentei para 18 horas. Hoje em dia eu como apenas das 14 às 20 horas. Agora eu já consigo ver os comentários dizendo que o café da manhã é a refeição mais importante do dia e que você não deve pulá-lo e não deve jejuar por tanto tempo. Em primeiro lugar, isso é o que melhor se encaixa na minha agenda. Segundo, quando vivíamos nas cavernas, provavelmente não tínhamos café da manhã. Na verdade, os primeiros humanos provavelmente ficavam com fome por vários dias porque a comida não estava prontamente disponível. Eles caçavam e comiam e então ficavam com fome até a próxima caçada. Então, acho que somos biologicamente mais propensos a jejuar do que tomar café da manhã, lanches e várias outras refeições por 15 horas. O autor diz que um ciclo com uma janela de alimentação de 15 horas é terrível para a sua saúde. Tão terrível quanto uma dieta feita exclusivamente de comida que faz mal. Deixe-me repetir. Uma janela de alimentação de 15 horas é pior do que uma dieta de pizzas e hambúrgueres. Agora, quando se fala em nutrição, o ciclo alimentar, não podemos ignorar o ciclo do sono, porque eles estão conectados. Afinal, quando seus olhos ficam abertos, sua boca também fica aberta. Se você já ficou acordado até tarde da noite e se viu na frente da geladeira de madrugada, você sabe o que quero dizer, certo? Isso me leva à segunda lição, que é sobre ciclos do sono.
Nosso ciclo de sono está tão conectado ao nosso cérebro que, mesmo que eu leve para outro planeta, o tranque em um quarto, apague todas as luzes e retire o relógio do quarto, você ainda vai dormir de acordo com o seu ciclo de sono. Estamos tão acostumados com o ciclo de 24 horas que, se você de alguma forma viajasse para outro planeta que tivesse uma quantidade de horas diferente de 24 horas, seria muito difícil sobreviver. Agora vamos ver como o sono acontece normalmente. Seus olhos têm um sensor de detecção de luz azul chamado melanopsina. Esses sensores estão conectados ao seu cérebro, ao seu relógio circadiano principal. A melanopsina tem características muito interessantes. A luz do dia, ou uma luz que a emite, ativa a melanopsina e envia sinais ao seu cérebro dizendo que é hora de estar alerta e ativo. Por outro lado, a luz laranja, como a luz de velas, não ativa a melanopsina. Então, elas enviam o sinal oposto ao cérebro dizendo que é hora de dormir. Como resultado, seu cérebro começa a aumentar a melatonina, diminui a temperatura do corpo e o prepara para dormir. Pode ser que você pergunte, por que essas informações sobre a melanopsina são tão importantes? Aqui está o porquê. Passamos 90% do nosso tempo em ambientes internos, seja em uma sala de aula, em um escritório ou em casa. Isso significa que você não recebe luz do dia necessária para ativar a melanopsina que redefine o relógio circadiano e o torna ativo durante o dia. Por outro lado, quando é noite, você se senta na frente de um computador ou TV que tem uma luz azul muito brilhante e a melanopsina é ativada. Então, de manhã, quando ela deve ser ativada e te preparar para ser ativo durante o dia, isso não acontece, porque você se senta em um ambiente fechado e não recebe luz necessária. E à noite, ela é ativada quando não deveria. Você fica enviando sinais errados para seu cérebro e começa a viver neste mundo confuso. Quando é dia, seu cérebro pensa que é noite, e quando é noite, seu cérebro pensa que é dia. Não é à toa que você sente sono e não tem energia durante o dia. Não é à toa que você não consegue dormir à noite. Não é à toa que você se sente cansado o dia todo. Não é à toa que você já acorda se sentindo exausto. Então, como você pode consertar isso e redefinir seu relógio circadiano corretamente? Aqui estão 9 dicas. Faça uma caminhada ao ar livre pela manhã. 5 minutos são suficientes para acertar o relógio. Posicione sua mesa de trabalho o mais próximo possível de uma janela que permita a entrada de luz. Faça o mesmo com seus funcionários se você for o dono da empresa. Eles se sentirão melhor no trabalho se estiverem perto da luz do dia. Até os arquitetos têm levado isso em consideração ao projetar edifícios e casas. Você não precisa ficar à luz do dia o dia todo, mas obter pelo menos 2 horas de exposição à luz do dia é essencial para a sua saúde. Não use telas ou óculos com filtro de luz azul durante o dia. Evite todas as telas depois das 18 horas, mas se for absolutamente necessário usá-las, configure-as para não emitirem luz azul. A maioria dos smartphones e computadores modernos tem essa função. Você provavelmente notou que o clima frio é mais confortável para dormir do que as temperaturas quentes. Certifique-se de que a temperatura do seu quarto não esteja muito quente. Para adormecer, a temperatura do seu corpo precisa estar um pouco abaixo do normal, mas ainda assim, um banho morno antes de dormir pode te ajudar a relaxar. Certifique-se de estar hidratado ao longo do dia. Se você sentir desidratado durante a noite, mantenha um copo de água perto de você. Assim você não terá que caminhar até a cozinha e acabar totalmente desperto. Além disso, não beba café depois do meio-dia. Os efeitos da cafeína podem ficar com você por até 10 horas. Então, o café que você bebe à tarde e à noite certamente atrapalhará o seu sono. Você deve parar de comer completamente pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir, incluindo bebidas alcoólicas e lanches. Se puder, exercite-se pela manhã sob a luz do sol. E agora vamos para a parte número 3, sobre exercício. Não é segredo que devemos nos exercitar para ser saudáveis, mas este livro respondeu muitas das perguntas que eu costumava ter sobre exercícios. Qual é a melhor hora do dia para se exercitar? Devo fazer trabalho pesado de manhã ou à tarde? Quantas vezes por semana é suficiente? Que tipo de exercícios devo fazer? Etc. A boa notícia é que não precisamos nos exercitar várias horas por dia para sermos saudáveis.
De acordo com os estudos do autor, apenas 30 minutos por dia durante 5 dias por semana são suficientes para fazer a diferença. Os melhores horários do dia para se exercitar são pela manhã e no final da tarde, entre 15 e as 19 horas. Enquanto as manhãs são ótimas para exercícios aeróbicos e de alongamento, o final da tarde é o momento ideal para o treinamento de força, porque seu corpo estará no auge da preparação para o trabalho pesado. Dessa forma, você pode evitar lesões e ter uma melhor recuperação. Se você decidir se exercitar antes do café da manhã, certifique-se de não se envolver em exercícios extenuantes ou fisicamente exigentes. Não há problema em caminhar ou andar de bicicleta antes do café da manhã, mas não levante pesos, por exemplo. Por fim, caso sua agenda não permita que você faça seus exercícios de uma só vez, divida em 2 ou 3 segmentos de 10 a 15 minutos por dia. Mas evite exercitar à noite, porque isso prejudicará seu sono. E esta foi a última lição. Aqui está um resumo do que falamos neste vídeo. 1. Como você viu no experimento com os ratos de laboratório, comer em uma janela limitada de tempo não apenas o ajudará a perder peso, mas também o ajudará a se manter saudável. Antes de aplicar essa ideia na prática, converse com seu médico. Este não é um conselho médico e eu não sou médico. Sou apenas um cara aleatório que faz vídeos na internet. Conversamos sobre a melanopsina e como ela envia sinais confusos por causa da maneira como estamos vivendo nos dias de hoje. Certifique-se de seguir as 9 dicas oferecidas para redefinir seu relógio circadiano. Finalmente, 3. Discutimos o quanto você deve se exercitar e qual hora do dia é a melhor, dependendo do tipo de exercício que você faz. Agora, se você clicou neste vídeo e assistiu até agora, suponho que você seja o tipo de pessoa que deseja melhorar sua saúde. A maioria das pessoas não assiste vídeos como esse. Se você gostaria de aprender mais sobre este assunto, então eu tenho mais 2 vídeos para você. Estes são os 2 vídeos que forço meus parentes e amigos a sentar e assistir, porque eles são muito importantes. O da esquerda é sobre dormir, baseado no livro Por que Nós Dormimos, e o da direita é sobre meditação, baseado no livro O Poder do Agora. Se você já viu, não se esqueça de se inscrever e ativar todas as notificações para não perder os próximos vídeos. Se você não ativar todas as notificações, o YouTube não notificará sempre que um novo vídeo for lançado. Obrigado por assistir!